Chapeuzinho Vermelho é um dos contos infantis mais conhecidos que existem. A maioria dos contos de fadas modernos foram recriados para ser uma história de ninar apropriada para nossos jovens. No entanto, quando as origens desses contos de fadas são pesquisadas, um tom mais profundo e sombrio é encontrado em muitos deles. As versões anteriores destas histórias diferem da versão amplamente conhecida dos Irmãos Grimm. Veja agora a verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar bastante. Vamos para o vídeo. A versão popular da história da Chapeuzinho Vermelho nos apresenta uma garotinha com um casaco vermelho com capuz, em que um dia ela vai visitar a avó doente, e acaba sendo abordada por um lobo, a quem ingenuamente diz para onde se dirige. O lobo acaba distraindo a pequena garota, e chegando até a casa da avó primeiro, onde ele entra e a devora inteira. Então ele se disfarça da avó e espera a menina, que também é agredida ao chegar. Em seguida, o lobo adormece, mas um herói lenhador aparece. E faz uma abertura no estômago do lobo com um machado. Chapeuzinho Vermelho e sua avó saem ilesos e colocam pedras no corpo do lobo, para que quando ele acorde não consiga fugir e nunca mais ataque alguém. As origens de Chapeuzinho Vermelho remontam ao século X na França, onde os camponeses contavam a história que depois eram repassadas aos italianos, que obviamente se encantavam com elas. Mas na versão original, e muito mais horrível, o lobo é bastante cruel. Ele chega cedo à casa da vovó, onde, depois de assassiná-la, ele prepara sua carne e sangue e os guarda em um armário. Assim que a Chapeuzinho Vermelho chega, ele ordena que ela se sente à mesa com ele. Ela aparentemente não percebe e continua conversando com o lobo enquanto ele saboreia o pão e o leite da vovó. Por fim, Chapeuzinho Vermelho fica com fome, ao que o lobo ordena que ela se alimente com a carne e o vinho do armário. Mal sabendo ela que está jantando a sua avó. A menina não reclama, porém, e em algumas versões, até comenta que é um banquete maravilhoso. Em algumas histórias, Chapeuzinho Vermelho nunca descobre a verdadeira identidade do lobo e, eventualmente, é devorada junto com os restos de sua avó. No entanto, alguns folcloristas rastrearam registros de outras versões folclóricas da história, nas quais a Chapeuzinho Vermelho percebe a tentativa de trapaça do lobo, e então ela inventa uma história que precisa ir urgentemente ao banheiro para conseguir escapar. A história com um final não tão feliz deveria ser um alerta para as jovens e bonitas garotas evitarem estranhos. O lobo geralmente sempre é o vilão das histórias da Chapeuzinho, pois para os escritores, os lobos se assemelhavam às pessoas. Alguns deles podem não ser barulhentos ou odiosos, mas enganam com sua gentileza, entram na casa das meninas e acabam sendo fatais. Alguns dizem que a história da Chapeuzinho Vermelho pode ter origem nos julgamentos de lobisomens ocorridos na época de sua origem. Claro, a história foi alterada várias vezes e hoje em dia cada cultura tem sua própria história sobre a Chapeuzinho Vermelho. No século XVII, o escritor Francis Perrault apresenta uma versão da história no qual uma jovem de uma aldeia, que incrédula, compartilha o endereço de sua avó com um lobo. Em seguida, o lobo explora sua ingenuidade pedindo-lhe que suba na cama, onde a ataca e a devora. 2 séculos depois, os irmãos Grimm reescreveram o conto da Chapeuzinho Vermelho e também criaram sua própria variante, na qual um caçador de peles de animais salva a menina e sua avó. Os irmãos escreveram uma versão da história em que Chapeuzinho Vermelho e sua avó encontram e matam outro lobo usando uma estratégia apoiada em sua experiência anterior. Desta vez, a Chapeuzinho ignorou o lobo na mata, a vovó não o deixou entrar, mas quando o lobo se esgueirou, eles o atraíram com o cheiro de linguiça da chaminé sob a qual antes colocaram uma banheira cheia de água, onde o lobo mergulhou e se afogou. Em 1857, os irmãos Grimm concluíram o conto como conhecemos hoje, reduzindo os tons sombrios das outras versões. Sua prática foi continuada pelos escritores e adaptadores do século XX que produziram versões bastante refinadas do popular conto de fadas infantil. Como você pode ver, há muitas razões pelas quais a história foi alterada tantas vezes. Agora imaginem o quanto assustadas ficavam as crianças do século XVII ao ouvir as histórias de um lobo impostor, que devorava crianças que andavam sozinhas na floresta. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Valeu!